seguinte, vamos lá, ó. Jogo do São Paulo aí, tá? Milagrosamente, né? Domingo às 4 da tarde, coisa que não é muito comum. Nem me lembro qual foi o último jogo do São Paulo, domingo, 4 da tarde. Aí quando tem um jogo nesse horário, né, no melhor horário possível, horário nobre do futebol, melhor horário que existe, né? Aí quando a gente tem um jogo nesse horário domingo, a gente não tem um Morumbi, que tá tendo show. É brincadeira, né, cara? Te contar um negócio. Aí, jogo 4 da tarde, né, às 16 horas aí, no horário de Brasília deste domingo. Jogo válido aí pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo lá em Bragança Paulista, no estádio Cícero de Souza Marques, já que não temos aí o Morumbi, né? Aí eu falei pra vocês que era um confronto direto. É bem direto, porque o São Paulo tem 23 pontos na tabela, né? E o Bahia tem 21, tá? Então olha pra você ver o tamanho da importância. Se a gente vence o jogo, vai para 26. Abre 5 do Bahia. E eles têm um jogo a menos. Abre 5 do Bahia. Se tu perde pro Bahia, vai bater na madeira. Se tu perde pro Bahia, o Bahia vai para 24 e passa o São Paulo. E ainda tem um jogo a menos, né? Então, olha só, se a gente vence, a gente pode abrir aí 5 pontos do Bahia. Se perde, eles vão passar a gente, ficar um ponto à frente. Ainda tem um jogo a menos, né? Então, irmão, tem que ganhar esse jogo aí. É um jogo importante, tem que vencer de qualquer maneira. Transmissão do jogo vai passar na Globo TV aberta, não para todos os estados, né? Mas vai passar aí na Globo. E também no Premiere, Pay-Per-View, como a gente está acostumado já a ver os jogos aí do Campeonato Brasileiro, tá bom? Quem apita o jogo vai ser o Davi de Oliveira Lacerda, que é do Espírito Santo. Ele é um árbitro aí que não é de ficar marcando faltinha, tá? Acho que dos árbitros aí, cara, pelo menos que eu me lembro de cabeça aqui, eu acho que é o árbitro, acho que com tranquilidade, com folga, que mais deixa o jogo correr. Ele tem essa característica, né, de conduzir o jogo dessa maneira. Ele não é árbitro de ficar marcando faltinha, eu gosto. Que mais tem no Brasil árbitro que adora parar o jogo toda hora, aí marca falta, aí conversa, né? Aí daqui a pouco marca outra falta, começa a conversar também, né? O jogo fica parando ali toda hora, é muito chato o jogo assim. E o Davi de Oliveira Lacerda, tô nem falando que ele é bom, né? Tô falando que a característica dele de conduzir o jogo é positiva, que não é de ficar marcando qualquer coisinha. E isso é legal, isso é bom, né? Isso é bom. Aí. E quem vai estar no VAR vai ser o Rodrigo D'Alonso Ferreira, tá? Aí, vamos torcer e esperar para que não tenha nenhum tipo de polêmica aí de arbitragem, né? Que os times aí sejam protagonistas do jogo e que se resolvam aí, né? Que o resultado seja resolvido na bola e não que a arbitragem decida aí o placar, porque é sempre uma coisa que acontece bastante aí no futebol brasileiro, tá bom? Seguinte, ó, a gente tem para esse jogo aí o retorno do Lucas, né? A novidade para o jogo de hoje é o retorno do Lucas, né? Segundo informações, ele fica no banco e deve jogar um pouquinho no segundo tempo. É óbvio que ele não vai ser titular, porque o cara se machucou, se eu não me engano, no dia 18 de março, né? Contra o Atlético Mineiro. E ficou esse tempo aí de fora. E claro que ele não está em condição de jogar 90 minutos agora. Não é aquela coisa, quando o jogador fica um tempo fora, volta no banco, aí joga 15 minutos aqui, meia hora de outro jogo, depois vai evoluindo aí, pegando ritmo de jogo, aprimorando na parte física, né? E depois deve virar titular com o tempo, a gente imagina. Então, Lucas relacionado, vai estar no banco hoje, vamos ver se ele vai entrar na segunda etapa ou não, belezinha? A gente tem aí, rapaziada, o que acontece? A gente tem para esse jogo aí, 2 jogadores do São Paulo pendurados. Significa que, se tomarem cartão hoje contra o Bahia, vão ficar de fora nada mais, nada menos do que do majestoso contra o Corinthians lá em Itaquera. São eles, o Wendel e o Luciano. Tá? Então os dois estão pendurados, especialmente o Luciano não pode tomar cartão, porque o Wendel ele é mais reserva do que titular. O Wendel vem jogando nos últimos jogos porque o Enzo estava fora. O Enzo, por exemplo, já está disponível, né? Talvez ele nem comece, né? Seja uma opção do Roger começar com o Enzo, porque o Enzo normalmente é titular do time do São Paulo, o Enzo não. Agora, o Luciano não pode tomar cartão. Viu, seu Luciano?
Próxima rodada é clássico, majestoso. Então, irmão, evite reclamar, né? Tem que tomar cuidado nas entradas que foi dar. Quando for fazer uma falta, tem que tomar cuidado, né? Para não ser uma falta ali para cartão. Então, irmão, tem que tomar cuidado. Não pode perder o Luciano para esse confronto aí contra a equipe do Corinthians na semana que vem, tá bom, minha rapaziada? Aí, para esse jogo de hoje, a maioria do time titular do São Paulo nem sequer viajou para Bogotá, né, para enfrentar o Milionários no meio de semana, então tá quase todo mundo aí, ou melhor, tá todo mundo, né, aí fisicamente bem, a gente imagina, né, e descansado, que é o principal, porque ninguém do time titular do São Paulo jogou lá contra o Milionários. Alguns, né, jogaram, poucos, né, a grande maioria nem sequer viajou, um ou outro ali que jogou, né, mas a grande maioria do time está descansado para enfrentar a equipe aí do Bahia, né, contra o Milionários. Foi um time quase todo reserva ali, tá bom? Vamos lá, rapaziada, falar sobre o time do São Paulo. A gente deve ter um time aí hoje, né, que vinha jogando nos últimos jogos do Brasileirão, com uma dúvida aqui, outra ali, né? Nada de muitas mudanças radicais aí, tá? Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo deve vir a campo com Rafael no gol, Lucas Ramon na direita, Alan Franco e Sabino na zaga, e o Wendel ou o Enzo Dias para fechar ali o nosso sistema defensivo. Dupla de volantes, Bobadilha e Danielzinho, Luciano como meia, né? Aquele terceiro cara ali do meu campo, e na frente o Arthur na direita, né? A outra dúvida, Cauli ou Ferreirinha, né, na esquerda, e Caleri centralizado, o centroavante, a referência, né? Então, basicamente o mesmo time que vem jogando aí os últimos jogos de Brasileiro. Dúvida mesmo só, Ferreirinha ou Cauli e o Wendel ou Enzo Dias, né? Porque o Enzo Dias, como eu falei já anteriormente, ele estava de fora de alguns jogos por conta de dores, só que ele treinou, né? Então vai para o jogo normalmente, então pode ser aí que pelo fato do Enzo voltar hoje e do Wendel já ter jogado uns 3 jogos seguidos aí ou mais, pode ser que o Roger dê uma oportunidade para o Enzo, né? Então o Enzo ou Wendel é uma dúvida, e a outra é Ferreirinha ou Cauli, porque desde que o Ferreirinha se machucou contra o Vitória, se eu não estou enganado, depois o Roger começou a colocar ali o Luca, né? Deu algumas oportunidades para o Luca, não foi bem. E depois o Roger começou a utilizar o Cauli, né? Claro que muda um pouco, né? Porque o próprio Ferreirinha, que é titular, e também o Lucas são pontas, né? São jogadores ali que são pontas de origem mesmo. O Cauli já é mais um meia. Então, quando você põe o Cauli na ponta esquerda, é um meia pela direita e não ponta. Tanto que se você for olhar, especificamente no jogo do São Paulo contra o Juventude, contra o Mirassol, a gente viu o São Paulo muito buscando o jogo pelo meio, né, construir pelo meio, porque o Cauli é o meia, e é onde ele atua mais, né? A gente sempre comenta, pô, o jogo do São Paulo é ponta no Arthur, bola no Arthur, na direita, bola à esquerda do Ferreirinha, e torcer para eles fazerem alguma coisa, e é verdade. Mas quando tem um Cauli, você ganha um pouco mais de jogo de aproximação pelo meio, né, de construção pelo meio, porque é o estilo de jogo do Cauli, né? Então, vamos ver quem que o Roger vai optar. Cauli ou Ferreirinha. O Ferreirinha que voltou no último jogo contra o Milionários e entrou no segundo tempo, né? Então, por ele ter voltado contra o Milionários, ficou no banco, entrou um pouco, pode ser, né? Talvez que o Ferreira já volte para o time titular hoje, né? Vamos ver o que o Roger vai fazer aí, né, rapaziada? Então, é isso. Como a gente comentou, o jogo bastante importante, confronto direto, tem que vencer, né, cara? Tem que vencer de qualquer maneira esse jogo aí de hoje, né? A gente sabe que é campo neutro, infelizmente não vamos ter nossa casa, que a gente perde bastante, né, cara? A gente é muito forte em casa e quando não tem nossa casa, a gente perde muita força, mas, cara, o estádio vai estar, né, cheio de torcedor de São Paulo ali, evidentemente, então vamos torcer aí para o São Paulo fazer um bom jogo e buscar esses 3 pontos, que é o mais importante aí, né? Tem que vencer essa partida, que o São Paulo consiga fazer um bom jogo, que consiga ter aí uma partida melhor do que teve contra o Mirassol, que foi bem mais ou menos, né? São Paulo teve uma finalização no gol, menos mal que foi o gol, que deu os 3 pontos para o São Paulo, mas que a gente espera que tenha um desempenho melhor no jogo aí de hoje. O time do Bahia, do Rogério Ceni, é um time que joga e deixa jogar, né? Então é aquele time que vai te atacar,
que vai ter volume de jogo, que vai pressionar você, mas é o time que vai dar espaço para você jogar. O Bahia joga e deixa jogar. Então o São Paulo tem que aproveitar aí nesses passos aí que o time do Bahia dá, né? Então é isso. Vamos em busca dos 3 pontos, tá bom, minha rapaziada?